Esse é um momento de muita incerteza no mercado cripto e também muita volatilidade. Começamos a semana com uma boa volatilidade no Bitcoin, onde subiu muito, depois devolveu tudo. E nesses momentos, sei que muita gente acaba ficando perdido e na maioria das vezes fazendo muitas coisas erradas, como saindo no momento errado ou até mesmo entrando, comprando em um momento onde a gente não tem muitas confirmações. Hoje quero estar mostrando aqui para vocês algumas possibilidades para o mercado cripto e oportunidade para você ficar atento aí, não só no Bitcoin, mas principalmente nas altcoins. E falando de altcoin, a gente vai falar sobre a possibilidade de uma possível solicitação de ETF em Polkadot. Está começando a sair rumores sobre a possibilidade de solicitação e a gente vai ver um pouco sobre isso e também gráficos. É sempre muito importante a gente acompanhar as notícias e o que essa notícia impactou no gráfico, tá bom? E primeiro, já quero estar te mostrando aqui esse primeiro rumor que saiu aqui sobre Polkadot, que é a Coinbase planejando um possível ETF de Polkadot e um potencial aumento no preço do token DOT. Está começando a sair esses rumores, assim como foi o rumor de Solana. Muitas pessoas começando a falar sobre a possibilidade de uma solicitação de ETF de Solana, que Solana seria a próxima solicitação de ETF, e agora começando a sair rumor aqui sobre a possibilidade de uma possível solicitação de Polkadot. Eu observei nos últimos dias que o Polkadot, ou o token DOT, acompanhou o token Solana quando saiu ali a solicitação do token Sol para ETF, assim como nas outras solicitações que surgiram posteriormente, também o Polkadot acompanhou. Alguém sabe de alguma coisa que ainda não foi divulgado. Por isso que a gente tem esse acompanhamento do token Polkadot para o token Solana com a solicitação de ETF. Falei sobre isso em live. Isso me traz aqui um ar de mistério e de que tem alguma coisa acontecendo ali entre Solana e Polkadot, pelo fato de estarem andando muito junto os dois tokens. Na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque tem algo correlacionado entre esses tokens acontecendo nos bastidores. Agora, sai esse primeiro rumor. Bom, isso ainda é rumor, tá bom? É rumor e não houve impacto ao preço do Polkadot. Quando a gente vem observar o Polkadot, a gente teve uma valorização, a gente teve o Polkadot segurando muito bem as últimas quedas, está formando aqui a possibilidade, ainda não é, mas existe aqui a possibilidade de estar formando um fundo duplo aqui nessa região. Obviamente a gente vai acompanhar o Bitcoin, vai ver o que está acontecendo lá no Bitcoin, porque se o Bitcoin despenca da noite para o dia, todos os tokens caem e o DOT não vai ser um dos tokens que vai ficar subindo, ele vai cair também. E a gente vai ver lá na frente o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente com essa volatilidade de hoje, tá? Mas existe a possibilidade do Polkadot estar segurando nessa região de suporte aqui nesse momento, onde passa a ser uma lateralização, chegou aqui possibilidade de fundo duplo e ao confirmar rompendo 6,50, ele pode ir para 7,60 rompendo, aí ele rompe esse momento de lateralização e vai buscar os próximos topos. É muito importante acompanharmos as próximas notícias sobre essa possibilidade, porque se sair mais notícias assim, aumenta ainda mais, porque acaba tendo uma pressão sobre as gestoras, onde pode surgir uma brecha para uma nova solicitação de um novo token, que pode ser o Polkadot. Não estou falando que vai e não estou falando que esse rumor de fato é alguma certeza. É apenas rumor. A mesma coisa aconteceu no Solana. Começou a sair alguns rumores e depois a gente teve a pressão sobre as gestoras e depois a solicitação, tá bom? Mas a princípio a gente tem o início desses rumores. E quando a gente vai lá para o Solana hoje está até subindo, está subindo 2,4, está conseguindo segurar muito bem, mas temos aqui no Solana a mesma coisa acontecendo, que está acontecendo lá no Polkadot. A gente tem todo esse momento de lateralização. No momento atual, a gente tem a possibilidade da formação de um fundo duplo aqui, que vai confirmar em 154. Rompendo 154, ele vai confirmar esse fundo duplo. Confirmando, aí ele pode buscar o próximo topo que está em $200, tá bom? Chegando em $200, vai sofrer resistência para romper, e para romper ele vai precisar de boas notícias aqui, ou talvez a gente tenha ali até outras gestoras solicitando o ETF de Solana.
Ao observar que o Polkadot está acompanhando o Solana, hoje não acompanhou, mas nos últimos dias eu mostrei em diversos vídeos aqui para vocês, tá? A mesma valorização, a mesma queda acontecendo entre Solana e Polkadot. As mesmas porcentagens, tá? A gente estava vendo acontecer entre Polkadot e Solana. E se a gente tem o Solana subindo muito, por conta de solicitação de ETF, rumores continuam surgindo aqui para Polkadot, podemos ter o Polkadot como uma das altcoins que pode estar nos proporcionando boas oportunidades nesse momento. Porque se por algum motivo há aprovação de ETF de Solana e há uma solicitação de ETF de Polkadot, o Polkadot tem em valor de mercado 8 bilhões. Quando a gente vai ver lá, a gente tem o Polkadot com 8 bilhões. E uma solicitação de ETF pode fazer com que o Polkadot chegue ao nível de Solana, ao nível de BNB. Porque a gente tem um ativo que vai começar a ganhar muita liquidez e vai ganhar também a confiança de mercado. Então esse ativo sai do top 16 para ir lá para o top 10, quiçá o top 7 aqui das maiores altcoins do mercado. Porque a gente vai ter ETF de Bitcoin, a gente já tem ETF de Bitcoin, a gente tem ETF de Ethereum, só falta agora começar as negociações, a gente pode ter ETF de Solana, assim que sair ETF de Solana, a gente pode ter ETF de Polkadot. Então, o Polkadot vai para as 4 principais altcoins do mercado, porque é uma altcoin que tem muitas negociações vindo também de mercado tradicional, ou seja, mais liquidez entrando, possibilidade do Polkadot subir aqui para o top 10 ou, quiçá, top 6, top 7, tá bom? Então, a gente precisa ficar atento a isso também, porque o Polkadot, quando a gente vem observar no gráfico, está em fundo, tá, pessoal? É um fundo majoritário para o Polkadot, e uma notícia positiva aqui de Polkadot pode tirar Polkadot de fundo, de região de fundo, e jogar lá para alta máxima histórica, como está acontecendo com Solana. E isso pode acontecer da noite para o dia. Tá bom? Eu observo aqui no Polkadot, já falei algumas vezes sobre essa região que o Polkadot, essa formação que o Polkadot está formando, que é a possibilidade de uma formação de um ombro-cabeça-ombro invertido, rompendo 11 dólares, a gente vai ter a confirmação, depois a gente tem a projeção lá em cima em 23, 24 dólares por unidade para Polkadot, tá bom? Então o Polkadot é uma das oportunidades que eu tenho, eu estou acumulando, comprando, e é uma das maiores oportunidades que eu vejo aí nesse momento, tá bom? Então, não adianta nesse momento você ir lá procurar tokenzinhos pequenos, tokens com pouca liquidez, correr um risco muito grande, sendo que a gente tem um token bem estruturado nesse momento, que está te proporcionando uma boa oportunidade, que nesse momento é um potencial de 1000% se voltar a apenas alta máxima histórica, e eu acredito que vai chegar e até mesmo ultrapassar, tá bom? Mas eu estipulo até a alta máxima histórica, para mim já está de bom tamanho. Já vai dar aí 10x de multiplicação aí para quem tem esse ativo em carteira com o preço médio no valor atual, tá bom? Mas para curto prazo, obviamente, a flutuação de curto prazo vai depender muito de Bitcoin. Tudo que eu falei até aqui é médio prazo. O Polkadot não vai sair de 5 dólares, 6 dólares para 60 em uma semana. Você precisa ter isso em mente, isso não vai acontecer. Isso é médio prazo, 2025, tá bom? Então, se a gente tem todo esse potencial, isso não vai acontecer agora. O Polkadot vai sofrer flutuação do mercado. O que está acontecendo com o Bitcoin, o que está acontecendo com o mercado tradicional, que impacta no Bitcoin e, consequentemente, nas altcoins. Tudo isso vai ser observado. Nesse momento, quando eu venho para Bitcoin, eu não vou falar para você que o Bitcoin vai seguir isso daqui, porque o Bitcoin não tem seguido nada. Tem rompido todos os suportes, todos os padrões e simplesmente caindo. O Bitcoin não está respeitando nada nesse momento. Mas a nossa esperança agora, tá? Não é nem sobre vai acontecer, a esperança do que pode acontecer é que nesse momento a gente tem aqui uma possibilidade de uma formação de uma bandeira. Isso no semanal, isso observando o gráfico diário, que está bem definido, e isso observando no gráfico de 4 horas. Ou seja, todos os principais times, ele está segurando aqui nessa possibilidade de formação de bandeira. Tá bom? Então, essa é a nossa última esperança para termos o Bitcoin voltando a subir aí para o decorrer das próximas semanas. Se o Bitcoin começar a subir aí no decorrer dessa semana mesmo, nos próximos dias, voltar para cima de
58, 59, que é uma região de resistência que tinha comentado com vocês lá na live, acreditava que ele ia voltar para 56, 57 iria segurar, não segurou, voltou direto para 54, depois teve ali um momento de volatilidade, voltou para 58 de novo e agora a gente está tendo toda essa volatilidade no curtíssimo prazo, mas a partir do momento que o Bitcoin voltar para 58, conseguir romper, o próximo ponto a ser buscado vai ser 60 mil, porque é o próximo ponto de alta liquidez. Ele vai confirmar que existe a possibilidade de estar segurando aqui nesse padrão, e se a gente tem todas essas confirmações, a gente pode projetar o mastro, porque isso daqui vai ser uma bandeira. Quando a gente vai projetar o mastro, a gente pode estender uma linha e pegar a projeção, mas eu vou utilizar aqui esse padrão para que a gente tenha uma melhor previsibilidade do que pode acontecer. Supondo que a partir desse momento a gente tenha todas essas confirmações, a gente pode ter a mesma formação de mastro que aconteceu aqui atrás. A gente pode ter o Bitcoin subindo da mesma forma que ele subiu aqui atrás, porque a gente teve aqui uma pequena bandeira sendo formada, um pouco deformada essa bandeira aqui, mas foi uma região de lateralização, onde a partir da confirmação ele começou a subir. A gente pode ter esse mesmo momento a partir de confirmações aqui no Bitcoin. Confirmou que aqui a gente tem uma bandeira, a gente pode ter uma flutuação da mesma forma que aconteceu aqui. Só que observe os detalhes. Quando a gente projeta esse movimento passado em projeção, obviamente, é futurologia, a gente está falando de futuro, mas quando a gente projeta aqui no gráfico, veja como a gente tem algumas confirmações. Rompimento no Bitcoin, 58, ele pode subir até 60 mil. Chegando a 60 mil, ele volta, porque aqui é resistência forte. Voltando, olha onde está o suporte, isso observando o movimento passado. Observando o movimento passado, o suporte ele conflui com 58. Ele vai lateralizar aqui em 58, porque ele não vai conseguir romper de primeira, e depois ele volta para romper. Isso eu acredito que pode acontecer. Ele volta, tira todo mundo que estava segurando o Bitcoin aqui em 61, a gente pode ter short squeeze e preço volta lá em cima para 69, região de resistência. Olha como a gente tem aqui bem definido essa região de resistência. Olha como a gente tem aqui a possibilidade da formação de uma nova bandeira para o Bitcoin continuar subindo, ganha força e continuar subindo. Olha aqui a formação da possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, cabeça, ombro invertido. Formação aqui de reversão, que nesse momento a gente tem uma tendência, uma micro tendência de baixa. Então, forma-se padrões de reversão e ombro, cabeça, ombro invertido é um padrão de reversão. Reversão de tendência de baixa. Com isso, a gente tem a projeção 69, 69 é resistência, o preço precisa estruturar para romper, forma-se essa estrutura como aconteceu no passado, rompimento aí a gente tem um pump. Pump para romper e formar uma nova alta máxima histórica. Forma a alta máxima histórica 80, volta, depois próxima formação de alta máxima histórica aqui em 90 mil. Tudo está confluindo. Tudo mostra que isso pode acontecer. Eu vou seguir veementemente isso daqui? Não vou seguir. Mas está tudo mostrando, tudo bem desenhado, que o que aconteceu lá no passado para aquela formação de mastro e a projeção pode ser replicado novamente aqui no Bitcoin. Se de fato isso for verdade, o Bitcoin for seguindo tudo isso daqui, a gente está falando que no próximo mês, no mês de agosto, a gente já pode ter Bitcoin a 90 mil dólares por unidade. E talvez possibilidade das nossas primeiras realizações. Eu quero começar a realizar Bitcoin nessa região. Eu não quero segurar Bitcoin para meados de 2025, final de 2025. Eu quero já começar a colocar lucro no bolso, tá bom? Então, a partir desse momento, eu já observo que existe essa possibilidade do Bitcoin voltar aqui a 90 mil dólares por unidade. Só que observa outra coisa curiosa. Enquanto a gente tem essa possibilidade, o Bitcoin está perdendo muita dominância. Quando eu observo o Bitcoin no diário, uma perda bem expressiva na dominância, e no semanal, quando eu venho observando o Bitcoin no semanal, perda também expressiva na dominância. Tudo mostra que, em algum momento, ele vai perder esse canal e, a partir do momento que ele perder esse canal, a queda no Bitcoin, a queda na dominância do Bitcoin vai ser bem drástica, ele vai voltar direto para 48. Então, à medida que o Bitcoin vai subindo lá para o mês de agosto, provavelmente, a gente pode ter uma perda bem expressiva para a dominância do Bitcoin. E qual o fundamento, o que mostra que isso de fato pode acontecer? O que pode acontecer tecnicamente para que o Bitcoin perca tanta dominância? Primeiro, negociação de ETF de Ethereum. Segundo, solicitação de mais gestoras para ETF de Solana. Terceiro, mais altcoins com solicitação de ETF, como por exemplo o Polkadot. Tudo isso junto pode trazer um ganho bem expressivo na dominância das altcoins, onde o Bitcoin sobe um pouco
E um pouco, quando eu falo em porcentagem, 2, 3, 4% para Bitcoin é pouco para as altcoins. Então, com isso, com esses 2, 3% de valorização, a gente vai ter perda na dominância e altcoins subindo 10, 15, 20% no dia. Na minha opinião, isso é uma tese para que aconteça até o mês de agosto, tá bom? Então, tudo mostra aqui pra gente que temos oportunidades hoje, oportunidade agora nas altcoins. Sei que muita gente vai falar assim, as altcoins podem cair muito, porque existe a possibilidade do Bitcoin voltar e continuar caindo. Sim, o Bitcoin pode continuar caindo, só que tudo está sendo pavimentado para que as altcoins comecem a ganhar dominância. Tudo está sendo pavimentado para que o Bitcoin comece a perder dominância, porque Bitcoin é 90 mil, enquanto a gente tem altcoin em fundo, é mais viável e um risco-retorno melhor você está investindo em altcoin do que no Bitcoin, porque Bitcoin está encontrando o topo enquanto altcoin está em fundo ainda. Então, dinheiro começa a ser realizado de Bitcoin e começa a ser migrado para as altcoins. Então, tudo o que está acontecendo aqui mostra para mim que muito em breve a gente pode ter as altcoins disparando enquanto o Bitcoin vai subindo um pouquinho e talvez subindo até 90 mil dólares. E depois a gente tem as próximas resistências, obviamente, tá bom? Eu mostrei 90 mil como o próximo alvo para agosto, setembro, talvez. E depois a gente tem os nossos momentos de correção e depois os próximos alvos, 100 mil, 120, 130, 140. Mas isso fica para as próximas projeções, tá bom? Mas enfim, é isso que eu estou de olho. Essas são as oportunidades aí que eu estou me expondo nesse momento e também acompanhando. Não só acompanhando, mas comprando. Já mostrei aqui para vocês, tá? Operações em DOT que eu estou fazendo e também algumas compras para montagem de carteira, até mesmo troca de algumas altcoins que talvez já não faça mais tanto sentido e colocando em uma altcoin que está fazendo cada vez mais sentido para esse ciclo, que é o Polkadot, isso na minha opinião, tá bom? Enfim, espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Vai ser sempre esse intuito, te ajudar da melhor forma possível aí para que você consiga ganhar dinheiro nesse ciclo. E se o vídeo te ajudou, deixa o like, que isso ajuda o canal, e se inscreve aí também, porque eu tô aqui todos os dias para trazer vídeos como esse. E aos sábados eu tô aqui com live pra gente estar batendo um papo e vendo aí as altcoins mais interessantes pra gente estar fazendo ali operações ou até mesmo estar acumulando, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.